Amém. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Gostaria que os irmãos ainda de pé abrissem as Bíblias em Lucas, capítulo 23, versículo 23. Perdão, Lucas, capítulo 23, versículo 43. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Amém? Amém. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Os irmãos podem sentar, glorificando. Glória a Deus, aleluia. Essa passagem que acabamos de ler refere-se ao momento em que Cristo estava crucificado em meio a dois ladrões, a dois malfeitores, um à sua esquerda, outro à sua direita. E um dos malfeitores blasfemava contra o Senhor, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor lhe repreendia, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? E continuava dizendo que a punição deles era justa e que estavam recebendo o castigo que mereciam pelos seus pecados, pelos seus atos. Mas Jesus não tinha feito mal algum, e acrescentou, falando para Jesus: Jesus, lembra-se de mim quando você vier no seu reino. Aí volta o versículo inicial que lemos aqui, o 43. Jesus respondeu para esse malfeitor: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Jesus estava cumprindo uma profecia do profeta mais messiânico citado na Bíblia, o profeta Isaías. Profeta messiânico porque ele profetizava a respeito de Jesus Cristo, do que estava para acontecer com Jesus, com o Messias. Então Jesus estava ali cumprindo uma profecia de Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 3 em diante, vai dizer: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca.
Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou sobre sua alma a morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Olha só, Isaías viveu séculos antes de Cristo, e Isaías já estava profetizando o que iria acontecer com Cristo na cruz. Isaías falou aqui, foi contado com os transgressores. Quer dizer, ele estava sendo crucificado no meio de bandidos, no meio de malfeitores, no meio de ladrões. E diz aqui que, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Quer dizer, até na cruz, ele falou para o ladrão que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Até na cruz, Cristo estava intercedendo pelos malfeitores. Isaías já estava profetizando isso há séculos antes. Jesus resistiu ao tormento da cruz aproximadamente por 6 horas. Imagine, além de todo o Calvário, ele carregando a cruz. Ele já tinha sido chicoteado, já tinha sido agredido, já tinha sido colocado a coroa de espinho na cabeça dele. Ele ainda ficou na cruz por volta por aproximadamente 6 horas. Em Marcos capítulo 15, versículo 25 vai dizer: eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Lucas capítulo 23, versículo 44, 45, 46 vai dizer: já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. E em Marcos capítulo 15, versículo 34 vai dizer: e às 3 horas Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Será que Deus desamparou Jesus? Será que Deus abandonou Jesus Cristo? Neste momento, por um breve momento, por um curto momento, sim. Por quê? Porque em Isaías, capítulo 59, versículo 2, vai dizer: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Quer dizer, aqui em Isaías já diz que as nossas iniquidades, os nossos pecados nos fazem separação de Deus. E quando Jesus na cruz se sacrificou por nós, com sacrifício vivo, nós sabemos que no Antigo Testamento, o que acontecia? Havia lá o tabernáculo, as pessoas pecavam, dependendo do seu pecado, levava o animal lá ao sacerdote, lá no templo, e o sacerdote colocava a mão na cabeça da pessoa e no animal, e transferia o pecado da pessoa para o animal, e sacrificava o animal no altar do holocausto. Então, ali os pecados eram perdoados, mas naquela época não havia mudança de pensamento, porque a pessoa pecava novamente, levava um animal lá e fazia as mesmas coisas. Só que quando Cristo veio ao mundo
e se colocou como sacrifício vivo por nós, todo o pecado da humanidade caiu sobre ele. E Deus Pai não compactua com o pecado. Então, naquele momento que Cristo recebeu todo o pecado da humanidade sobre ele, Deus fez separação dele. Por isso Cristo, no seu corpo humano, percebeu isso e falou: Eloi, Eloi, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então, até aquele momento que ele não tinha padecido ainda, não tinha saído do seu corpo humano, ele recebeu o pecado da humanidade e não tinha saído ainda do seu corpo humano, houve uma separação. Mas a partir do momento que Cristo morreu, Cristo faleceu, ele foi para onde? Ele foi para o céu, junto ao Pai. Para onde Cristo foi? Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, vai dizer: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Quer dizer, Pedro está afirmando aqui que Cristo desceu. Eu vou falar outro versículo aqui que corrobora, que confirma, que ratifica esse pensamento, essa linha teológica. Então Cristo, ao momento que seu espírito saiu do corpo físico, do corpo humano, ele passou 3 dias antes de ressuscitar, porque Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Aonde Cristo passou esses 3 dias? Então Pedro está afirmando aqui que no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Eu não quero entrar aqui nesta pregação no mérito, nos detalhes, quem eram esses espíritos que Cristo pregou em prisões. Se Cristo pregou a Abraão, se Cristo pregou a Moisés, se Cristo pregou a Isaías, ou se Cristo pregou àqueles que não morreram, como Jesus na época, não morreram pela fé. Porque aqui vai dizer, em Oséias capítulo 13, versículo 14, contudo, eu mesmo os redimirei do poder do Sheol, da sepultura, eu os resgatarei da morte eterna. Onde estão, ó morte, os teus flagelos e castigos? Ó Sheol, o mundo dos mortos, onde está a tua destruição? Eis que agirei sem compaixão e misericórdia. Paulo também vai falar que da mesma forma acontecerá conosco, que quando nós morrermos em Cristo, o que acontecerá? Para os que estão vivos e os que já morreram em Cristo. Os que estão vivos, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Isto na hora do arrebatamento. Versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Então isso acontecerá conosco na hora do arrebatamento. Quer dizer, onde está a morte, a tua vitória? Em Efésios capítulo 4, versículo 8, vai dizer: por isto diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que dizer
ele subiu, senão também o que havia descido até as regiões inferiores da terra. É um versículo que corrobora que Cristo desceu às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Até o momento da morte de Cristo, o paraíso era situado aonde? No inferno. Porque o sacrifício de Cristo na cruz ainda não havia sido consumado, ainda não estava completo. Então todos que morreram antes de Cristo, como que ia subir aos céus, como que ia estar com o Pai, se ainda a ponte que é Cristo, o elo de ligação de todos nós com Deus Pai, só no momento que Cristo morreu que o véu se rasgou. Só no momento da morte de Cristo tivemos acesso direto ao Pai. Antes não havia esse acesso direto ao Pai. Então, para onde os que morreram acreditando, fazendo a obra do Senhor, sendo fiel a Deus, para onde que eles foram? Aqui em Lucas, capítulo 16, versículo 23 em diante, vai dizer, é uma parábola, né? Que o próprio Jesus conta. No inferno, preste atenção, por isso que eu estou afirmando que eles, os que morriam, iam para o inferno, mas eu vou deixar bem claro aqui, que eles não iam para o inferno para ser atormentados, os que morriam fazendo a vontade do Senhor, fazendo a obra do Senhor, crendo em Deus. Jesus vai falar aqui no inferno, Jesus está afirmando, no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembra-se do que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os que lá passar para cá. Quer dizer, eles estavam no mesmo local, só que em dois lugares diferentes. Um via o outro, porém havia um determinado local que um grupo estava em tormentos, como foi aqui Jesus afirmando na parábola do rico e do Lázaro, aonde o rico estava em tormentos, sendo atormentado, e pediu que Lázaro molhasse o dedo na água e levasse até ele. Ele estava em tormento, porém ele via Lázaro junto de Abraão, mas que não estava nessa situação. Quer dizer, então temos a certeza que era um local só, com outros compartimentos, outros locais sendo divididos, e que entre esses dois lugares havia o que entre eles? Um abismo. Aleluia. E o que a palavra diz sobre abismo? O que a Bíblia nos afirma sobre abismo? Já começa lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, vai dizer: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Se trata do mesmo abismo. Em Lucas capítulo 8, versículo 31, vai dizer: estes pediram a Jesus que não os mandassem para o abismo. Essa passagem aqui, esse versículo de Lucas capítulo 8, versículo 31, sabemos do que se trata. É o endemoniado de Gadara, aonde Jesus chegou ali e toda aquela legião que estava com o gadareno, o endemoniado,
quando Jesus foi os expulsar, eles pediram que não os lançassem para o abismo, porque eles sabiam que lá no abismo eles iriam para a prisão, ficar presos, porque, eu vou citar mais aqui na frente, há separações. Sheol e Hades se trata do mesmo lugar, porém Sheol em hebraico e Hades em grego, mas há também o Tártaro e o Guiena, que são locais diferentes. Então, quando os espíritos pediram para que Jesus não os lançasse no abismo, estava falando deste local que Jesus falou na parábola, que era a separação entre os dois lugares, esse abismo, porque lá ficavam os demônios, os anjos caídos. Então, os que morreram antes, falando do Velho Testamento, os que morreram em pecado, em transgressões, ia para esse local de tormento, e os que morreram fazendo a vontade de Deus, crendo em Deus, também situado no inferno, vinha para este outro local, que ali era o paraíso. Mas quando Cristo fala que levou consigo cativo o cativeiro, quando nós entendemos o que é um cativeiro, é uma prisão. Jesus levou cativo o cativeiro. Quando Jesus morreu, levou aquele espaço, aquele compartimento, aquele ambiente que estava ali, Moisés, Abraão, Elias, Josué, todos aqueles que morreram crendo em Deus, Jesus levou para o terceiro céu, levou o paraíso com ele. E hoje em dia, se nós morrermos, nós não vamos para esse seio de Abraão que está lá, porque o seio de Abraão, esse paraíso, está lá em cima junto com o Pai. Depois da morte de Cristo, foi feita essa transferência de local, porque hoje em dia temos o sangue do Cordeiro que nos dá acesso direto ao Pai. Quando o véu se separou, o véu se rasgou, nós tivemos através de Cristo essa ponte, essa ligação. Então, quando cremos em Cristo e morremos, nós não vamos para este local, nós vamos para junto do Pai. Aleluia. Em Apocalipse, capítulo 9, versículo 1, vai ser: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que vinha caindo do céu. Perdão, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Nós já estamos falando lá em Apocalipse de coisas que irão acontecer. Quer dizer, o João estava ali sendo, no momento, foi arrebatado e revelações estavam sendo feitas a João, e João estava tendo essas visões, e João viu o quinto anjo, quer dizer, da trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. É o mesmo abismo. Versículo 11 vai dizer: tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apoleon. Então, dentro desse ambiente, ainda no Velho Testamento, o que tinha? Esses dois compartimentos, o abismo e o Tártaro, que no abismo já ficavam os demônios, alguns demônios soltos, e já tendo acesso à terra, entrava e saía. Porém, há espíritos que até hoje estão presos. Abaddon, Apoleon, é um deles, que tem outros espíritos também que trabalham para eles, que a Bíblia vai afirmar que são como gafanhotos, que sairão, serão libertos, serão liberados, serão soltos somente na grande tribulação. Somente eles são piores em termos de destruição, piores do que o próprio Satanás. E muitas pessoas, como eu já
vi muitas pessoas crendo que Satanás está preso no momento. Não, Satanás não está preso, ele será preso. Mas Apoleon, esse sim, está preso. Esse só será solto na grande tribulação, do poder de destruição que ele tem. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, vai dizer: pois Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou no Tártaro, e os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Isso na versão Almeida século 21, vai afirmar que o Tártaro existe. E esses anjos que estão aqui sendo ditos por Pedro, muitas pessoas acham que são os anjos caídos. Não são os anjos caídos, mas também não quero entrar em detalhes neste momento. São outros anjos. Aí vai falar dos gigantes, mas pula essa parte. Porque os anjos caídos já foram sentenciados. Esses, a sentença já é certa. Eles vão para o Guiena, que Guiena significa lago de fogo. Satanás já sabe o seu destino. Ele será preso e lançado no lago de fogo, junto com os outros demônios, os anjos caídos. A sentença já foi decretada a partir do momento da sua rebelião. Mas existe um grupo de anjos que estão lá presos no Tártaro para julgamento. E onde Satanás será preso? É esse local. Apocalipse 20, versículo 1, 2, 3. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo, para que os irmãos entendam. Vai vir a grande tribulação, aí Cristo reinará na terra 1000 anos. Nascerão pessoas que não estão sendo provadas, que não estão sendo atormentadas, e essas pessoas, depois Satanás será solto novamente, depois de 1000 anos, que essas pessoas serão provadas, serão testadas. Outros detalhes. Então, a mensagem de hoje é que a partir do momento que nós, hoje, se estivermos em Cristo Jesus, crendo no Senhor, e por falar em crer, a palavra diz: se crer e for batizado, será salvo, mas se não crer, será condenado. Por que a palavra diz: se crer e for batizado, será salvo, mas se não crer e não for batizado, será condenado? A palavra só diz: mas se não crer, será condenado. Porque o ladrão da cruz não teve a oportunidade de ser batizado. Então entende-se que, de acordo com a necessidade, de acordo com a situação, não é o batismo um critério de salvação, mas sim crer no Senhor Jesus Cristo. Mas acabei de falar que dependendo da situação, dependendo das condições, das possibilidades, mas a afirmativa é crer no Senhor, crer em Jesus Cristo. Em Romanos vai dizer: se em teu coração creres e se a tua boca confessares, serás salvo. Então temos que crer em nosso coração. Por exemplo, se uma pessoa vem aqui: minha esposa está falando pra caramba para eu aceitar Jesus Cristo, então vou lá só para mostrar para ela que eu aceitei.
Mas o Senhor está vendo que em seu coração ele não está crendo, por mais que ele com a boca esteja confessando. Então ele não alcançará a salvação. Então, se hoje crermos no Senhor Jesus Cristo e confessarmos o nosso Senhor, alcançaremos a salvação. O nosso nome estará sendo escrito no livro da vida. Se arrependermos dos nossos pecados, aceitando o Senhor, então o nosso nome será escrito no livro da vida, e através do sangue de Cristo Jesus receberemos por herança o paraíso que no pecado inicial de Adão e Eva foi destituído, foi quebrado, foi retirado da humanidade, porque todos os seres humanos não deveriam morrer, mas a partir do momento que Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do paraíso, mas Deus já havia planejado uma redenção, já tinha feito um plano de redenção que era Jesus Cristo. O Cordeiro já estava preparado desde a fundação do mundo, porque Deus, com a sua onisciência, sabia que nós iríamos pecar. O ser humano iria pecar, e somente através de Jesus Cristo, não mais de ninguém, não através de Maria, não através de algum santo. Inclusive esse ladrão da cruz, a Igreja Católica tem como santo Dimas, São Dimas. Tem o bom ladrão, tem o santo ladrão, o bom malfeitor. Mas nós sabemos e cremos através da palavra do Senhor que só há um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente através de Cristo Jesus temos acesso de novo ao Pai. Temos acesso de novo ao paraíso. E essa certeza temos que ter em nossa mente, porque nos será dado um novo nome, e juntos estaremos lá com o Senhor, adorando no grande coral. Lindo será esse momento. E nós temos que ter essa convicção pela fé em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.